Muitas informações do Fluminense neste vídeo. Eu vou trazer aqui jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, resultados interessantes para o Fluminense. Tem também o Fluminense supera as expectativas em orçamento de vendas. Vou trazer os valores para você. Boas notícias, o Fluminense pode ter retorno de muitos atletas para esse confronto contra o São Paulo. Tem reforço do Fluminense dando declaração importante, então um vídeo bem recheado. Deixe o seu like e ative as notificações, porque você vai ajudar a Central Fluminense a continuar crescendo. Antes das informações, eu quero falar da JohnBet, porque você, clicando nesse link do comentário fixado, se cadastrando e depositando R$ 35, você vai estar participando de um sorteio de uma camisa do Fluminense. É isso mesmo, torcedor tricolor. A nova parceira da Central vai fazer esse sorteio e você pode ganhar essa incrível camisa do Fluminense. Clica nesse link, segue o passo a passo e você estará concorrendo. Central Fluminense e JohnBet, uma parceria de sucesso. Jogue com responsabilidade, torcedor tricolor. Então vou começar falando do Campeonato Brasileiro, porque aos poucos os jogos atrasados vão sendo feitos, vão se realizando e a gente começa a ver uma forma mais realista da classificação, principalmente do meio para baixo da tabela, onde o Fluminense está situado. Vamos dar uma olhada aí na classificação, mas antes eu quero falar que nessa quarta-feira foram disputadas duas partidas. Criciúma e Bragantino, jogo atrasado da 19ª rodada. O Criciúma venceu em casa por 1-0. Não foi um resultado tão bom assim, mas coloca o Bragantino também ali no bolo. E no outro jogo, Cruzeiro Internacional no Mineirão, terminou 0-0, partida adiada da 5ª rodada. O Cruzeiro perdeu um pênalti no final, gente, e não conseguiu a vitória sobre o Inter. Então ficou assim, a tabela do Campeonato Brasileiro. Eu tô colocando ali do Vasco, que é o 8º com 31 pontos, até ali o restante. Eu acho que ainda tá nessa briga aí, ainda tá bem embolado essa disputa do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 31 na 8ª colocação, tem o Atlético Mineiro com 30, mas o Atlético Mineiro tem 2 jogos a fazer. O Atlético Paranaense tem 2 jogos a fazer, inclusive um contra o Fluminense. Internacional com 29, agora faltam 3 jogos para o Inter chegar na marca de todo mundo aí, então já não são aqueles 6, 5 jogos, agora está faltando aí 3 jogos para o Internacional ficar com quantidade de jogos completa. O Criciúma chegou a 28, falta um jogo a fazer, então o Criciúma, né, deu uma afastada, deu uma respirada legal. Juventude tem um jogo a fazer também, com 28. O Grêmio tem 27, com 2 jogos a fazer. O Bragantino, que entrou numa espiral bem ruim, né, tá com 27 pontos, tem um jogo a fazer. O Fluminense, com 24, um jogo a fazer contra o Atlético Paranaense no Maracanã. E aí, Vitória, Corinthians, com todos os jogos feitos. Cuiabá, com 18, mais 2 jogos a fazer. E o Atlético Goianiense, com 18 também, mas fez todas as partidas. Então tá aí, torcedor tricolor. Ficou assim a situação do Campeonato Brasileiro após essas 2 partidas que estavam adiadas, realizadas. E a gente tem esse panorama atual. O Fluminense fazendo a parte dele vai continuar fora da zona. Agora a gente só depende da gente. E a gente somando ponto nesse jogo atrasado aí também consegue se afastar ainda mais da zona. Então eu quero o seu comentário, torcedor, sobre essa notícia, sobre esses resultados e o que você acha que vai acontecer daqui para frente no Campeonato Brasileiro. Olha que notícia legal para mim, ótima notícia, né? Até a gente pode falar no plural, porque o Fluminense pode ter o retorno de 5 jogadores. 5 jogadores podem retornar nessa partida contra o São Paulo no próximo domingo, às 6h30, no Maracanã. O Fluminense já sabe que vai ter a volta do Samuel Xavier, que cumpriu suspensão automática na vitória contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, no último sábado. Além dele, Marcelo, Renato Augusto, Germancano e o volante Nonato também podem ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Recuperados, 4 jogadores participaram normalmente do treino desta quarta-feira. Em compensação, e aí é uma notícia ruim, né, triste, o jogo contra o São Paulo deve ser o primeiro sem o volante André, que está sendo negociado junto ao Wolverhampton
da Inglaterra. Então, o Fluminense pode ter esses retornos importantes. Germancano, acho que é a grande expectativa aí da torcida do Fluminense. É muito tempo fora, né? A gente tem um carinho, tem um amor especial pelo Germancano. A gente espera que ele esteja realmente recuperado e que possa ajudar o Fluminense a cumprir a tabela bem, a gente conseguir sair dessa zona de confusão de Z4, começar a aspirar coisas melhores no Campeonato Brasileiro e, claro, passar do Atlético Mineiro e brigar pelo título da Copa Libertadores. Torcedor tricolor, deixe o seu comentário sobre esses retornos. Você acha que algum desses retornando tem que ser titular do Fluminense já nessa próxima partida contra o São Paulo? Comenta aí. E eu já vou seguindo, falei do André aqui, e eu vou falar aqui do levantamento do Globo Esporte sobre a venda do André, torcedor tricolor, porque essa iminente venda ao Wolverhampton vai fazer o Fluminense superar com folga o orçamento previsto para vendas em 2024, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube. Com cerca de 238 milhões, somando todas as vendas de atletas, o clube alcançará mais que o dobro da meta estipulada em planejamento para o ano de 2024. 115 milhões era o planejamento da gestão para essa temporada. E o André tá para ser vendido aí por 22 milhões de euros, cerca de 135 milhões na atual cotação. Só o André já superaria, né, essa projeção. E mais 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais de metas a serem atingidas. E aí, torcedor tricolor, a gente pode relembrar aqui as vendas do Fluminense 2024. O Nino foi vendido por 27 milhões, o Caio Paulista por 11 milhões, o Michel Araújo não teve os valores divulgados, o Jefté foi vendido por 4 milhões e 400 mil, o Cipriano não teve os valores divulgados, o Kaique Almeida foi 6 milhões de reais fixos, Alexander 54 milhões de reais e agora o André 135 milhões de reais fixos. Então tá aí, torcedor tricolor Fluminense lucrando com vendas, e aí aumenta a responsabilidade do Mário Bittencourt. 238 milhões entrando nesse caixa do Fluminense, mais do que o dobro que a gente estava esperando. Então, cara, tem que fazer bem esse dinheiro aí, claro, usar para pagar as dívidas. Fizemos compras de jogadores agora no meio da temporada, mas precisa também ser inteligente na hora de reinvestir no futebol lá em Xerém, para a gente continuar tendo esse giro de bons jogadores subindo, conseguindo trazer também bons reforços para o time se manter competitivamente. Então, assim, a gente pode falar, dinheiro não está faltando, né? O Fluminense arrecadou aí um bom dinheiro com vendas. Deixe o seu comentário, torcedor tricolor, sobre essa informação. Agora eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando a Central Fluminense todos os dias. Um abraço para o Ivadir de Hortolândia, São Paulo, Edmilson de São Raimundo Nonato, Piauí, Jorge de Encarnación, Paraguai, Geraldo Machado de São Sebastião, São Paulo, o Ninaldo Lima de Vitória da Conquista, Manuel Caetano de Natividade Rio, tá sempre com a gente aqui, e o Assis de Manaus também, outra figurinha carimbada nos nossos vídeos aqui. Um abraço, um beijo para vocês, deixa o like, torcedor tricolor, porque você vai ajudar a gente a continuar crescendo. Compartilha esse vídeo com todo mundo, comenta aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense para você, né, ficar ligadaço, para a galera também ficar ligadaço nos nossos conteúdos. Então vamos continuar com as informações aqui. Eu quero falar da negociação do André ainda, tá? Tem informação importante trazida pela jornalista da TNT Sport, Aline Nastari, porque o Fluminense deve ficar com 10% da mais-valia do volante André para uma possível venda pelo Wolverhampton. O Fluminense já aceitou a oferta de 22 milhões de euros fixos, além de 3 milhões de euros em bonificações. Ao mesmo tempo, o Fluminense viu uma contraproposta e deve garantir 10% de mais-valia do meio-campista para uma possível venda. A negociação deve ser concluída até essa quinta-feira. O André, inclusive, já está com viagem marcada nesta tarde.
No futebol, a mais-valia é a diferença entre o valor da compra e da revenda de um atleta. Desta forma, o clube que mantém a mais-valia de um jogador tem direito a um percentual sobre o lucro que o segundo time obtém em uma nova negociação. O Fluminense sabe que o Wolverhampton é um clube revendedor, geralmente revende por um alto valor, então tem essa chance de lucrar também numa possível revenda lá do André. E a gente ainda tem um mecanismo de solidariedade, então a gente pode arrecadar no futuro alguns milhões, né, de reais com uma possível transferência do André, porque é uma grande chance, né, o André chegar lá no Wolverhampton, se destacar e ir para um clube de mais expressão. Bem inteligente essa manobra, essa negociação, tentar barganhar essa mais-valia da diretoria do Fluminense. Parabéns, né? Quando tem que criticar, a gente critica, quando tem que elogiar, a gente tem que falar aqui também essa informação da Aline Nastari. E para fechar aqui as informações, eu quero falar da declaração do Facundo Bernal. Ele deu coletiva ontem, foi apresentado e falou sobre a adaptação. Isso aqui eu comentei em live, fiz vídeos lá pro Rios do Instagram da Central sobre a adaptação. Geralmente o jogador que nunca saiu do país, nunca jogou fora, sente muito nessa primeira experiência, e o Facundo Bernal contou que realmente foi um pouquinho difícil. Abre aspas. Praticamente um mês que estou aqui, é difícil a adaptação, mas com esses companheiros e comissão técnica espetaculares é mais rápido. Foi difícil primeiro para minha família, vim só com meu pai. Foi um momento mais ou menos porque estranhava no hotel. A verdade é que é muito lindo estar aqui, é um desejo cumprido. Essa foi a declaração de Facundo Bernal na coletiva, e com essa saída do André, ele assume, e é o que a gente imagina, tá? O Facundo Bernal assumindo essa titularidade, já herdou a camisa 5 do Alexander, então o Bernal tem tudo para assumir essa titularidade e continuar o legado do André. O Bernal só tem 20 anos, tem muito potencial, muito futebol, e agora a gente torce muito para que ele consiga se desenvolver e dar muitas alegrias ao torcedor do Fluminense. Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo, torcedor. Deixe seu like, muito obrigado por assistir até o final. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.